Hebreus 12,15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, quando a pessoa me perguntou hoje o que de bom eu poderia ver em algo terrível como esse momento que a gente vive, eu lembrei de um comentário de C.S. Lewis sobre a guerra, que é totalmente relevante no momento de pandemia como o que nós estamos vivendo. E C.S. Lewis disse assim: o que a guerra, e a gente podia colocar junto com C.S. Lewis nessa obra dele, que é Aprendendo em Tempo de Guerra. Então, o que nós podemos aprender em tempos de coronavírus? Ele disse: o que a guerra, e eu colocaria, o que o coronavírus faz com a morte? Ele diz: certamente não a torna mais frequente. 100% de nós morrem e a porcentagem não pode ser aumentada. O que vocês fazem é o seguinte: o que a guerra faz com a morte? A guerra não aumenta as mortes. Não é? Por quê? Porque 100% das pessoas vão morrer. A guerra não tem como aumentar o percentual de morte na Terra. Não é? Porque 100% de pessoas morrem. E quando tem guerra, 100% de pessoas morrem, e se não tiver guerra, 100% daquela geração vai morrer também. Então ele pergunta: o que a guerra, e nós podemos colocar o coronavírus, faz com a morte? Certamente não torna a morte mais frequente, porque 100% de nós é a porcentagem dos que morrem, e ela não pode ser aumentada, nem pela guerra, nem pelo coronavírus. Pode causar várias mortes mais cedo, mas dificilmente suponho que é isso que nós tememos. No entanto, a guerra faz algo até com a morte. Ele vai dizer algo importante aqui: nos obriga a lembrar dela. A guerra torna a morte real para nós, e o coronavírus também. E isso teria sido considerado uma de suas bênçãos, C.S. Lewis diz, pela maioria dos grandes cristãos do passado. Ou seja, a única coisa que o coronavírus faz e que a guerra fazia, porque o que perguntaram a C.S. Lewis era sobre a guerra, e é a mesma coisa, nem a guerra, nem o coronavírus aumenta o percentual de pessoas mortas a cada geração, porque todas as pessoas em toda geração morrem. A única coisa que as pessoas podem dizer é que a guerra, ou o coronavírus, ou qualquer outra coisa assim, pode fazer as pessoas morrerem antes, mas não é disso que as pessoas têm medo. Não é? Elas têm medo da morte. Então, a realidade da morte não mudou. A realidade da morte não muda em tempos de guerra, e a realidade da morte não muda em épocas de coronavírus. Hoje, uma pessoa que eu amo muito, muito, partiu. E era uma pessoa jovem. Uma irmã querida. O que mudou nas últimas semanas, pelo menos para alguns de nós, para a nossa sociedade, é que agora nós estamos considerando conscientemente que o inevitável vai acontecer com cada um de nós. Todos nós vamos morrer. E a maior parte da população do planeta Terra finge que isso não vai acontecer. E o que o C.S. Lewis está dizendo é que em épocas de guerra ou épocas de pandemia, as pessoas não podem fingir. E é isso que desespera as pessoas. E se nós estivermos dispostos a ouvir e receber de Deus o que o coronavírus nos ensina, o que guerra nos ensina, como no tempo de C.S. Lewis, já que a pergunta a ele foi feita por causa da guerra, é que o que Deus está dizendo através do Covid-19, né, um vírus que em muitas pessoas se torna mortal, pode se tornar uma misericórdia estranha e amarga. Enquanto os cristãos, como advogados da vida, levam a pandemia a sério, e todos nós levamos, nos educamos adequadamente, nos submetemos àquilo que o governo e os especialistas dizem para nós, e tomam as devidas precauções que devemos tomar.
O Covid-19 serve como um aviso para todos nós, além de um lembrete e comissão para todos aqueles que amam e seguem a Cristo, não é? Aqueles que foram libertados do medo da morte, correm os riscos que muitos no mundo se recusam a assumir. Muitas das vezes, agora, na África, em muitos lugares, só para proclamar o nome de Cristo. Estão correndo mais risco de serem mortos de repente do que nós estamos correndo risco de morrermos por causa do coronavírus. Então, por quê? Porque eles têm coragem de colocar suas vidas sob risco, e porque essa é a história dos cristãos na história e mesmo na nossa época. A razão é que nós que estamos em Cristo sabemos que nós não devemos temer nada que pode destruir nosso corpo. A maior parte do mundo pode ser surda ao aviso de uma pandemia global. É Deus com o seu megafone dizendo: vocês são mortais. E o que as pessoas temem não é exatamente o coronavírus, mas o que está por trás dele. É o medo da morte que faz o coronavírus ser tão assustador. Não é? Mas o Senhor do céu, que governa todos os germes e moléculas do universo, diz a quem tem ouvidos para ouvir na sua palavra, e fala também através desses momentos de pandemia. C.S. Lewis dizia que em nossos sofrimentos Deus grita. Nos dias comuns Deus está falando, mas às vezes as pessoas não ouvem, não é? Então, Jesus diz assim em Mateus 10, 28, não temas aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, antes tema aquele que depois de destruir a alma, antes tema o que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Então, embora as taxas de mortalidade projetadas sejam mais baixas do que outros vírus que anteriormente nós tivemos como epidemia, o SARS, o MERS, e, enfim, esse vírus se espalhou mais rápido e globalmente, como os outros não fizeram. E embora o percentual de mortes possa não ser muito grande, ainda assim milhões de pessoas podem morrer, não é? Especialmente os mais fracos, os mais vulneráveis, e qualquer um de nós. Mas o aviso em Mateus 10, no entanto, vem como uma promessa notável para aqueles que temem a Deus e encontram refúgio nele. Ele diz: não são 2 pardais vendidos por um tostão, e nenhum deles cairá no chão à parte da vontade do seu pai, mas até os cabelos da sua cabeça estão numerados. Não temas, portanto, você tem mais valor do que muitos pardais. Então, enquanto o Ministério da Saúde, os governos, o Centro de Controle de Doenças, enquanto compete a eles conter e educar a respeito do coronavírus, o nosso Pai Celestial está cuidando de todos os cabelos da nossa cabeça. Ele domina uma pandemia mundial e ainda cuida de todas as nossas necessidades. Nós neles respiramos, existimos e nos movemos hoje. E se você ou eu morrermos em Cristo, não será porque Ele nos esqueceu ou nos abandonou, ou qualquer coisa assim. Cristo é melhor de longe do que qualquer coisa que nós tenhamos recebido junto com a vida nesse mundo. E qualquer pessoa que recebeu o dom da vida conhece, principalmente nós que sabemos hoje que não temos direito à vida. O homem sabe que vai morrer, e quem recebeu então esse dom da vida conhece o medo da morte, e qualquer um que encontrou o caminho estreito que leva à vida verdadeira e eterna, viu Cristo virar o medo da morte de cabeça para baixo. E o apóstolo Paulo, que quase morreu um monte de vezes, que esteve perto da morte várias vezes e que acabou sendo decapitado, disse: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se devo viver na carne, isso significa trabalho proveitoso para mim. No entanto, o que devo escolher, não posso dizer. Estou pressionado entre os dois. Meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Então, tempos como esse testam se nós podemos dizer o mesmo. Talvez você nunca tenha corrido os riscos que Paulo correu, mas todos nós estamos correndo um certo risco agora, não é?
E pode ser fácil dizer que viver é Cristo e morrer é ganho, quando viver para Cristo custa pouco e a morte parece distante, parece estar a décadas de nós.